Olá pessoal do primeiro ano do ensino médio, beleza? Vamos dar sequência nos estudos. Eu sou o professor Leonardo Greco e vou continuar com vocês, dando suporte para vocês durante essa caminhada. Tranquilinho? Nosso tema hoje, domínios morfoclimáticos no Brasil. Nós vamos entender o que é isso, ok? Nós vamos também compreender a relação entre a extensão do território brasileiro e a variedade dos domínios morfoclimáticos existentes, ok? E a gente vai também identificar características desses domínios morfoclimáticos, ok? Quantas vezes eu falei ok? Não interessa, né? O que são domínios morfoclimáticos? Olha a definição, tranquilinho, ó. Interação de elementos da natureza, relevo, clima, vegetação, né? Formando uma paisagem. Tranquilinho? No Brasil, a gente tem vários tipos de domínios morfoclimáticos exatamente pela grande extensão territorial. Tem quem chame o Brasil até de país-continente, né? Então, essa grande extensão possibilita uma variedade de domínios morfoclimáticos. Tranquilinho? Os nossos domínios, os domínios morfoclimáticos brasileiros: amazônico, araucárias, matas de araucárias, tá? Caatingas, cerrados, mares de morros e pradarias. Bom, entre um domínio e outro, a gente tem as faixas de transição, que são exatamente as faixas, né? Onde vai se gradativamente mudando de um domínio para outro, beleza? Primeiro domínio para a gente analisar, o domínio amazônico. Já de cara a gente fala, é o maior domínio, exatamente pela maior extensão territorial. Tranquilinho? Localizado na região norte, por que será, né? Amazônico, Amazônia, Amazonas, é isso aí. Nesse domínio, baixas altitudes e grandes depressões. Não precisa tomar remédio por causa disso não, depressões em termos geográficos, tranquilo? O clima predominante é o equatorial, vai ser constantemente, na maior parte do tempo, quente e úmido, né? O dia que não chove na Amazônia, eles soltam até foguete, né? Bom, alto índice pluviométrico, né? Então, vamos brincar com português? Vamos. Seguinte, pluviométrico, o prefixo plu vai sempre fazer referência à chuva, tá? Então, índice pluviométrico, índice médio de chuvas de um local. Quando você ler em qualquer lugar, fluvial, fluvial, né? Você vai fazer referência a rios. Então, sempre que a sua análise for referente à água de rios, fluvial. Água da chuva, pluvial. Beleza? Voltemos à geografia. Temperatura média, 26 graus. E isso é muito bom na Amazônia porque lá todo mundo está suado. Você vai encontrar com o pessoal lá, você vai encontrar com a sua esposa suada. Vai encontrar com o seu chefe suado. Então, para ar-condicionado é um mercado excelente, né? Bom, no bioma amazônico, ali está presente a maior bacia hidrográfica brasileira, né? A gente até costuma brincar que na Amazônia você não tem carro, você não tem ônibus, você tem barco, canoa, embarcações, né? Os rios são as estradas. Bom, o predomínio lá é de latossolos. O solo da região, predominantemente, é o latossolo, tá? Ele tem grande teor de minerais e a sua fertilidade é baixa. Por isso que quando a gente escuta falar de desmatamento na Amazônia, né? A gente vai perceber que muitas vezes está se desmatando a Amazônia, além da extração vegetal, está se desmatando para prática da pecuária, por exemplo, tá? Porque praticar a agricultura não é que seria impossível, mas seria extremamente caro. Os custos seriam muito altos para se fazer uma produção que compensasse o trabalho, certinho? Bom, vegetação diversificada e perene. A vegetação na Amazônia, até pelas características, a grande pluviosidade, né? É uma vegetação que vai ser perene, ela não vai sofrer grandes transformações, ela não vai sofrer, né? Variando de acordo com a proximidade dos cursos de água. Então, conforme está mais próxima ou mais ou menos próxima de um rio, né, a vegetação vai se alterar. Igapó
refere-se àquela vegetação que ela é constantemente inundada, ela está muito próxima dos leitos dos rios, beleza? Várzea, ela vai estar um pouco mais afastada, então ela vai estar ocasionalmente inundada no período de cheia, né? Ela vai ser inundada e depois não, volta-se ao normal, né? E terra firme, que são as áreas mais afastadas do leito dos rios e que não vai sofrer em nenhum momento processo de inundação, ok? Bom, pulando um pouquinho, saindo da Amazônia e vamos para Caatinga. Não, Caatinga, beleza? Localização, nordestão, nordeste brasileiro, tá? Formado por depressões, também esquece remédio, não precisa, tá bom? Aí a história já muda. Índice pluviométrico extremamente baixo, tá? Então, se no bioma amazônico você tinha uma constância e uma intensidade de chuvas bastante generosa, na Caatinga, esquece, beleza? Estiagens podem superar um ano, né? A gente vê invariavelmente em reportagens sobre o nosso Nordeste como o Nordeste brasileiro tem sofrido, pelo menos nas últimas décadas, desde que eu me entendo por gente, já vai um tempinho bom, né? O nosso Nordeste sempre sofreu com períodos muito prolongados de seca, tá? Hidrografia, rios sazonais. O que é isso, professor? É o contrário de rio perene, tá? Rio perene você não tem nenhum momento em que ele vai secar, mas na Caatinga, exatamente por essas características, muitos rios vão desaparecer ao longo do ano, tá? Tamanha a intensidade e a duração dos períodos de estiagem, né? Muitos rios podem secar, deixar de existir em alguns períodos. O solo é raso, rochoso, poucos nutrientes e pobre na questão de fertilidade, o que não significa que é inviável cultivar no Nordeste. A questão é que no Nordeste você consegue ter uma prática agrícola até relativamente eficiente, só que você vai demandar mais custos quando você vai, por exemplo, preparar o solo, quando você vai corrigir o solo, por exemplo, corrigir a acidez do solo. A gente sabe que o solo, quando é extremamente ácido, ele não tem uma produtividade tão eficiente assim, certo? Então, mas ainda assim, demanda custo, mas costuma ter resultados satisfatórios. Vegetação na Caatinga, pequeno porte, tá? A gente vai ter 3 tipos mais predominantes, que são a vegetação arbórea, vegetação de, no máximo, 12 metros de altura, né? Arbustiva, máximo 5, e herbácea, máximo 2 metros de altura. A gente pode falar que essas são plantas guerreiras, se adaptam para sobreviver. Então você vai ter plantas que se adaptaram no sentido, por exemplo, de ter raízes extremamente profundas. Outras se adaptaram para conservar água no seu interior. Então, o cacto, por exemplo, não é uma planta tão bonita assim, né? É espinhosa e tem como característica armazenar, a palavra é essa, armazenar água no seu conteúdo, certinho? Bom, pulando outro domínio morfoclimático, mares de morro, tá? Predominando faixa litorânea brasileira, presença de morros arredondados, planaltos e serras, ok? Clima tropical e úmido, alto índice de pluviosidade, né? Não vai ser uma pluviosidade que vai se distribuir ao longo do ano, mas vai ter períodos no ano em que a pluviosidade vai estar presente e vai ser extremamente generosa, tá? Exatamente por isso, a gente tem a situação das encostas serem extremamente instáveis e isso pode gerar um problema, porque áreas próximas aos grandes centros ou a cidades, né? Qualquer que seja, grande, média ou pequena, se essas áreas estiverem próximas a uma encosta, por exemplo, e se nessa encosta for promovida a ocupação desordenada, muitas pessoas podem ser vitimadas em caso de deslizamento, porque nessa situação o deslizamento é um risco, porque você, para ocupar, você vai ter que desmatar, você vai fragilizar o solo, ok?
Bom, regime hidrográfico. Nos mares de morro estão presentes as bacias do Rio Paraná e Rio São Francisco, além de 3 hidrelétricas do Rio Paraná, né? Usinas de São Simão e de Três Marias, em Minas Gerais, né? Quem gosta de pescar, Três Marias é quase que uma rota certa. Bom, nos mares de morro predomina, né, o solo massapê, extremamente fértil, ok? Mata Atlântica predominava. Esse ponto aqui é um ponto negativo. A Mata Atlântica, ela já recobriu muito do nosso, principalmente do nosso sudeste. Hoje em dia, devido à intensa urbanização, só para lembrar, o sudeste brasileiro é a área mais urbanizada do nosso país, né? A intensa urbanização, a intensa exploração comercial fez com que hoje apenas você encontre traços da Mata Atlântica no nosso território, tá? Então, 10% da Mata Atlântica original está presente hoje em dia, certo? Cerrado, aí a gente já se muda de novo predominantemente para a área centro-oeste. Quem gosta de piqui é a planta característica do cerrado. Bom, relevo plano, tá? As altitudes não vão exceder, como o slide fala, 600 metros, tá? Clima tropical sazonal. Média climática de 22 graus Celsius e grande amplitude térmica. Então, há períodos durante o ano em que a diferença entre temperatura mínima e máxima vai ser bastante considerável, tá? O verão é úmido, tem um bom índice pluviométrico e o inverno é seco. A gente está vivenciando no Brasil atualmente o inverno, correto? A gente percebe que os índices de umidade relativa do ar, eles têm caído bastante na maioria do país, mas com mais intensidade no nosso centro-oeste. Brasília costuma ser, Distrito Federal, né, costuma ser a cidade campeã em baixos índices de umidade. E isso compromete em muito o conforto da população, certinho? Bom, o Cerrado é considerada a caixa d'água do Brasil, porque a maioria das bacias hidrográficas brasileiras estão compreendidas no Cerrado, né? Destaques, 3 bacias como destaque: Rios Araguaia, Tocantins e bacia do Rio São Francisco também. Belezinha? Com relação aos solos, 2 tipos. Latossolo, que é pobre em nutrientes, né? Então não seria um solo mais adequado para a prática da agricultura, mas já serve muito bem para a pecuária, certo? E todo mundo falando junto comigo, podzólico, lindo, né? É um solo mineral, alto teor de ferro, boa fertilidade. Então, se a gente perceber que na nossa região centro-oeste a agropecuária está muito presente, deve-se em boa parte a esse tipo de solo, tá? É um solo também extremamente sujeito a erosões, então nos períodos de seca, né, demanda-se um certo cuidado, né? Não deixar, por exemplo, a terra nua. O que é terra nua? É a terra sem nenhum tipo de cultivo, tá? Vegetação arbustiva, pequeno porte, troncos retorcidos e folhas ásperas, tá? Eu brinquei no início aqui, quando eu comecei a falar sobre o cerrado, sobre o pequi. É uma fruta característica do cerrado e aí tem várias utilizações. Bebidas, temperos, né? Você utiliza o pequi na culinária, franguinho com pequi não tem coisa melhor, tá bom? Mata Geralcária, tá? Localizado no Planalto Meridional das regiões sul e sudeste do Brasil. Tranquilinho? É um relevo montanhoso com até 1.300 metros de altitude, clima subtropical, inverno rigoroso e verão quente, amplitude térmica também bastante considerável. Pluviosidade é regular, então o regime de chuvas é equilibrado, está bem distribuído ao longo do ano. Tranquilo? Grande potencial hidrelétrico. Chama a atenção aqui, usinas de Itaipu e Furnas. Detalhes sobre a usina de Itaipu. A gente sabe que a usina de Itaipu é uma usina binacional. O que é isso, pessoal? Ela é gerida por 2 governos federais, né? O Brasil e o Paraguai compartilham
a administração da usina de Itaipu e também compartilham os resultados, certinho? Bom, presença das bacias dos rios Paraná e Uruguai. Solo, terra roxa, extremamente fértil, tá? Extremamente adequado para a prática, principalmente da agricultura. Com relação à vegetação, as matas geralcárias, também conhecido como pinhais, matas de pinhais, né? São pouco densas, é uma vegetação mais espaçada, ok? A presença de coníferas, árvores tipo coníferas, né? Com frutos em formato de quê? De cone, conífera cone, né? O pinhão é um exemplo. Eu nunca tive a oportunidade de experimentar o pinhão, mas quem já teve fala que é extremamente saboroso, principalmente o pinhão torrado, queimado, tostado, não sei. Mas dizem que é muito bom. Quem tiver a oportunidade de experimentar, tá aí. Pradarias, também chamadas de pampas ou campanha gaúcha, na região sul, né? Planícies, baixíssimas ondulações. No sul fala-se muito nas coxilhas, né? É ideal para a prática da pecuária. A questão da pastagem é muito mais adequado para as pastagens, tá? Hidrografia, rios bastante volumosos, destaque para os rios Ibicuí, né? Santa Maria e Uruguai. Destaque aqui, bacia do Uruguai, ok? Com relação ao clima, o clima nas pradarias pode se subdividir em clima temperado, né? Desculpa, gente, vamos lá. Clima temperado, verão e primavera úmidos, outono e inverno secos. Aí o problema se destaca agora também, né? No nosso inverno. E a questão do clima tropical também. Clima quente e seco, mas aí quente e seco o ano todo. Nessa questão aqui, o índice de pluviosidade já não seria tão generoso, tão intenso assim. Bom, relevo e vegetação. Nas pradarias, o solo é fértil, o que torna o solo adequado para o cultivo de cereais. Tá? Então, na questão da agricultura, cereais seria a cultura mais adequada. Tá? Arenito, presença de arenito no solo, então faz com que seja necessária a constante correção do solo, certo? A agricultura intensamente mecanizada, né? Isso é uma característica da região também, e a vegetação ela vai se caracterizar por ser herbácea e rasteira, ela vai ter no máximo 50 centímetros, certinho? Bom, faixas de transição, pessoal, como eu já falei, são aquelas faixas em que gradativamente se encerra um tipo e se inicia outro, tá? Aqui algumas imagens. Pantanal, mata de cocais e agreste, certinho? Nordeste, a gente vai fazer um recorte mais específico para o Nordeste. Nordeste nós temos 4 subdivisões e o agreste está logo após a zona da mata, certinho? Bom, prática agora, parte da gente poder exercitar um pouco o que nós aprendemos, o que nós entendemos da aula, tá? Considere as afirmações abaixo sobre os domínios morfoclimáticos compostos pelo geógrafo Aziz Absaber, os quais resultam da interação de clima, relevo e vegetação e constituem paisagens próprias. Mares de morros, onde predomina o relevo abaulado e a Mata Atlântica. Vamos lá, esse está certinho, tá? Pradarias, predomina o clima subtropical, relevo de coxilhas e vegetação herbácea nos campos. E o 3, Caatinga, predominante no interior do Nordeste brasileiro, caracterizado por depressões interplanáuticas semiáridas. Depressões entre os planaltos, tá? Semiáridas. Quais estão corretas? Resposta aqui, a letra E, a última opção. As três alternativas estão corretas, certinho? Bom, a gente analisando a aula de hoje, nós vamos perceber que nós conseguimos entender que a grande extensão do Brasil comporta 6 domínios morfoclimáticos, país muito extenso, vários domínios, tá? Essa diversidade faz com que o Brasil seja um país também rico em recursos naturais.
o que possibilita várias alternativas para a exploração econômica. Certinho? Pessoal, muito obrigado pela oportunidade. Espero estar novamente com vocês em outras aulas para a gente seguir os nossos estudos. Valeu!